Bate-papo literário, apoio cultural, Zuma Cabeleireira, o salão de beleza para toda a família. Academia Toia, há 40 anos em movimento. E Asisg, você cidadão do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje no Bate-Papo Literário eu tenho o prazer de receber a colega que apresenta o programa Era Uma Vez aqui na Unisul TV, a pedagoga Júlia Maria Damasio Rodrigues. Júlia é responsável pelo projeto Tesouros de Memórias Vividas, vencedor do Prêmio Estadual Elizabeth Anderle 2019. E o projeto tem como objetivo resgatar a cultura oral por meio das histórias de vidas contadas pelas voluntárias do grupo de idosos do programa Oficinas da Sabedoria. Tudo bom, Júlia? Seja muito bem-vinda. Oi, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Me ajeitando aqui, porque a luz lá estava ruim. Tudo bem? Bom, Júlia? Então, conta pra gente, como é que surgiu a ideia desse projeto? Então, gente, esse projeto, ele partiu de um outro projeto que eu e a minha filha, que também é pedagoga, desenvolvemos via Tractebel com os idosos lá no município de Capivari de Baixo, que também tinha esse mesmo cunho, né, que era resgatar as histórias, as vivências dos idosos. Então, a gente fez um projeto, trabalhou com eles, e eu gostei tanto, ele ficou tão legal, assim, na época era a Edila que estava coordenando, e aí resolvi lançar esse mesmo projeto, né, só que para atender o público aqui de Tubarão, nesse edital, né, nesse prêmio. Ô, Júlia, e fala um pouquinho então desse grupo de voluntários e idosos que participaram do projeto. Então, elas são voluntárias, né, que trabalham com os idosos, que participam do grupo, que são assistidos pela Fundação de Desenvolvimento Social, né, no caso, de Tubarão. E a prefeitura, eles têm vínculo com a prefeitura e elas não recebem monetariamente, né? Elas fazem esse trabalho voluntário junto às idosas, né? Esse grupo, ele funciona onde? É oficinas? Eles funcionam nas comunidades. Cada comunidade aqui de Tubarão tem um grupo. Aí depende, tem alguns que funcionam em centros comunitários, tem espaço próprio, outros. Cada comunidade se adequa, né, faz um local para que uma vez por semana, antes da pandemia, eles se reuniam e desenvolviam vários trabalhos, assim, para a questão de integração dos idosos mesmo, né. E aí você trabalhou em várias comunidades com esses idosos? Então o projeto era de início, antes da pandemia, né, porque era 2019, para iniciar em 2020, porque o prêmio sempre sai um ano e tu aplica o projeto no ano seguinte. Então, em 2020, no início do ano, eu entrei em contato com a Kátia, que é a responsável pela assistência social, né, de Tubarão, pela fundação, e junto aos idosos, no caso, né. E entrei em contato também com a Silvana, que era responsável pela Convento. A Convento também participou desse projeto, ilustrando as histórias. Então, daí eu comecei esse trabalho, foi feita uma reunião no início do ano geral, com todas as coordenadoras, as voluntárias, e aí contei histórias, expliquei como seria o projeto, porque a intenção era colher histórias desses idosos em cada grupo. Eu iria até os grupos, cheguei aí né, antes da pandemia, e colhi as histórias. Quem queria voluntariamente participar do projeto, é claro, que nem todos os idosos se sentem à vontade para contar, né, as suas histórias, e daí eu copiei essas histórias. Primeiro eu coletei, né, um áudio, depois eu digitei, depois imprimi, levei para Convento. Lá as crianças ilustraram e depois nós fizemos uma exposição, né? Ficou muito legal, assim, bem legal. Ô, Júlia... Só que daí veio...
Só que daí veio a pandemia, né? Então, eu cheguei aí no primeiro grupo aqui em São Martinho, aí fui no grupo, visitei, contei história, fiz toda a motivação da importância do resgate, né? Da valorização da cultura oral. E só que daí depois veio a pandemia, aí não teve mais encontros desses grupos, né? Aí então tive que dar uma parada e depois, agora no início do ano, eu retomei fazendo visitas de casa em casa, no caso, né? Sim. Tomando os cuidados na rua, longe deles, claro, mas igual de formiguinha, né? Catando as histórias. Porque aí, desde então, do início da pandemia, os grupos não se reúnem mais, acredito eu, né? Não, até então, desde o início, desde março do ano passado, eles não se reúnem mais. E aí você teve, então, aí no caso, em 2020, você começou o projeto em março, em seguida já veio a pandemia, e aí você, antes de 2021, você conseguiu executar o projeto de alguma maneira, ou realmente você teve que suspender e recomeçar agora em 2021? Não, daí eu dei continuidade, né, porque eu já tinha colhido algumas histórias de algumas voluntárias que tinham participado da primeira reunião, a própria Kátia, né, nós tínhamos entrado em contato via telefone com várias, então elas também enviaram, né, histórias já escritas, e depois também eu fui nesse grupo também, e depois nós começamos via WhatsApp, colher histórias, ou então eu também comecei no início desse ano, né, porque daí a gente via que não ia dar essa questão da pandemia, estava continuando, a gente achava que não só eu, né, todo mundo, daqui 2 meses vai melhorar, daqui 3 meses, e o ano passou, e o ano iniciou, 2021, e sem perspectiva, né, de retorno ainda, e eu tinha que dar conta desse projeto, porque ele tem uma durabilidade, né, tem que dar um feedback para a própria Fundação Catarinense, porque é um prêmio, mas eles exigem em contrapartida a execução do projeto, né. Claro. Ô, Júlia, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta eu gostaria que você falasse um pouquinho então desse prêmio que você recebeu, que é a Elizabeth Anderle 2019, e contasse pra gente como é que funciona esse prêmio, quem quiser participar, por exemplo, e como é que você se sentiu então em receber um prêmio como esse, tá bom? Beleza. Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje recebe a colega que apresenta o programa Era Uma Vez aqui no Unisul TV, a pedagoga Júlia Maria Damasio Rodrigues. Júlia é responsável pelo projeto Tesouros de Memórias Vividas, vencedor do Prêmio Estadual Elizabeth Anderle 2019. E o projeto tem como objetivo resgatar a cultura oral por meio das histórias de vidas contadas pelas voluntárias do grupo de idosos do programa Oficinas da Sabedoria. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, quero falar do IASD, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. Vejam só. O futuro do seu filho começa agora. Pensando nisso, o IASD oferece um ensino de idiomas para ele pensar em inglês desde cedo. Professores que fazem acompanhamento individual, cuidando da evolução de perto. Aulas online ao vivo ou presenciais, com limite de alunos por turma para mais interação e um aprendizado mais rápido. Seu filho vai dar um IAS nos desenhos sem dublagens, ler historinhas em outra língua e falar inglês desde pequeno. Dê um IAS no futuro dele agora. Matrículas abertas. IASD, você é cidadão do mundo. Ô, Júlia, conta pra gente então como é que foi para você ganhar esse prêmio, né, Elizabeth Anderle 2019, e como é que funciona, assim, como essa pessoa quiser se inscrever para participar desse prêmio, como é que faz? Então, esse prêmio ele é bem legal, é um prêmio a nível estadual. Todas as pessoas, né, elas podem se inscrever, sejam física ou jurídica, no caso quem tem CNPJ, né? E é legal porque é um prêmio de incentivo à cultura. Então, tem aulas de literatura, então quem trabalha com música, tem dança, teatro, tem artes. Então, é bem amplo, sabe? Até para publicar livros, né? Que às vezes tem pessoas que querem publicar livros e não sabem como. Esse prêmio também, ele fomenta essa questão.
Ele acontece anualmente, eu não lembro bem o mês, se eu não me engano, acho que é no mês de agosto, sai o edital, aí eles dão um prazo para que você faça a inscrição, e depois coloque, né, o teu projeto, depois eles solicitam os documentos. É um incentivo bem legal, a premiação é em dinheiro, né, então tem 10 mil, 20 mil, depende, inclusive até prefeituras participam também, né, via secretarias de cultura, elas participam também, se eu não me engano, até a nossa prefeitura que ganhou o prêmio também, e é por categorias. Então, eu fiquei muito honrada, porque foi a primeira vez que eu participei e já fui contemplada, porque eles escolhem um por região, cada categoria, um por região. Então, no caso, eu representei toda a região sul, né? Que então, bacana. eles dividem por 5 regiões, né? A Grande Florianópolis, região sul, norte, enfim. E de cada região, de cada área, eles, tipo, música, teatro, publicação de livros. Aí tem biblioteca, lá tem uma listagem, assim, do que você pode se inscrever. E aí tem que prestar bem atenção na questão da documentação. É um pouquinho difícil para conseguir, por isso que eu fiquei feliz, né, porque eles são bem... Então, assim, eles dão notas. Então, quem consegue a maior nota é que consegue ganhar o prêmio. Então, como eu falei, é por região, cada região de cada área ganha um prêmio, né. Eu me inscrevi com 2 projetos. Então, daí tu realmente, projeto que tem a pontuação maior que é escolhido. Ninguém pode participar, ganhar, mesmo que seja em categorias diferentes, participar com 2 projetos, que é para que mais pessoas, né, possam ganhar e ter acesso a esse prêmio. Então, é bem legal, gente, assim, eu deixo incentivo, é só procurar lá no Google, Prêmio Elizabeth Anderle, porque tá lá a data de... Todo ano tem, inclusive até o meu filho, que ele é professor de inglês e português, ele se inscreveu ano passado com um projeto que ele tem uma publicação de um livro de Libras em inglês para trabalhar com ele. É bem legal, assim, uma história bem legal. E ele até foi contemplado, né? Mas só que na hora de entregar a documentação, ele acabou perdendo o prazo, ele não se ateu a tudo, né? E daí um documentinho só que faltou, mas aí já foi desclassificado. Aí ele disse, não, esse ano vai de novo. Aí esse ano ele vai se inscrever novamente, né, com esse projeto, porque é um projeto muito bonito. E tem um monte de artista com vários projetos bonitos, né, para se inscrever. Né? Então é uma oportunidade, assim, e é todo ano, né. Não sei em que ano começou, mas já faz um bom tempo que todo ano acontece. Aí você ganha num ano para executar no ano seguinte. Aí tem de 6 meses, o meu era 6 meses, e 1 ano. Então, você ou tem 6 meses ou tem 1 ano, né? Grupos de teatro participam bastante, assim, porque daí é um incentivo bem legal, né? Que legal. Ô, Júlia, e aí no caso, então, você tinha 6 meses para executar o projeto, mas daí veio a pandemia. Você conseguiu finalizar o projeto? Só esse ano. Aí, devido à pandemia, que foi um caso à parte, eles acabaram prorrogando daí para todo mundo. E aí ninguém conseguiu, né? Tipo, os pessoal que ganhou com teatro, né? Como é que eles iam fazer teatro, né? Pois é. Ai, que pena, né? Depois começaram as adaptações, aí começou as lives, né? Muita gente fez live, enfim. Mas eles prorrogaram para todo mundo. Mas tem que ser feito dentro do prazo, sim. Quem faz 6 meses tem que terminar em 6 meses. Quem pede 1 ano, faz em 1 ano. Que é você que determina, não é ele? Você que diz, eu quero fazer em 6 meses ou em 1 ano. Sim. Ô, Júlia, e é claro que o objetivo do projeto, que é trabalhar com a história oral, é manter essa história viva, né? Porque a história, ela vai se apagando. Se você não conta essa história para outras gerações, a história vai se apagando. E assim, aquela identidade daquele espaço, daquela comunidade também, né? É muito importante isso, né? Bom, porque palavras faladas o vento leva, né? E palavras escritas permanecem, né? Então, essa é a importância também do registro, né? Então, além de ouvir os idosos, eu queria registrar. E foi feito, não sei se depois vai passar algumas fotos, mas cada idoso, nós fizemos
banner com a foto do idoso, a história do idoso e a ilustração que a criança fez do idoso. Inclusive, eu e a minha filha daí fomos na Convento, daí nós contamos histórias, algumas das histórias que os idosos tinham contado, né? Então, a gente escolheu algumas, foram 27 idosos nesse primeiro momento, e a gente escolheu algumas, contou para eles, mas depois todos eles eu levei, e cada criança ganhou uma determinada ou duas histórias para ilustrar. E aí foi muito legal, assim, os desenhos foi bem assim, então, eles foram bem... A gente vai fazer mais um intervalinho e eu quero que você conte, então, dessa experiência, porque, na verdade, então, você começou com os idosos e terminou com as crianças, né? Que é muito legal, fazendo essa transição aí dessas histórias, né? Das histórias contadas para as histórias desenhadas. Então, depois do intervalo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje recebe a colega que apresenta o programa Era Uma Vez aqui na Unisul TV, a pedagoga Júlia Maria Damasio Rodrigues. Júlia é responsável pelo projeto Tesouros de Histórias Vividas, vencedor do Prêmio Estadual Elizabeth Anderle 2019. E o projeto tem como objetivo resgatar a cultura oral por meio das histórias de vidas contadas pelas voluntárias do grupo de idosos do programa Oficinas da Sabedoria. Júlia, voltando então, conta pra gente como é que foi então essa ligação das histórias, esse trabalho, na verdade, né, de transformar as histórias orais, né, em desenhos pelas crianças. Como é que foi ali junto com as crianças? Como é que foi acho que a emoção, assim, né, dessa tradução da história para o desenho? Isso, então, primeiro nós entramos em contato com a coordenadora, né, lá da Convento, e nós escolhemos um dia, conversamos com a professora, foi selecionada uma turminha, e nesse dia eu e a minha filha, que participou do projeto, também é pedagoga, fomos contar as histórias que os idosos nos relataram, algumas, né, eram muitas histórias. Então a gente escolheu algumas mais engraçadas, assim, que iam chamar mais a atenção das crianças. E nós contamos e foi muito legal, assim, porque elas ficavam, você conhece aí, né, às vezes era comentado o bairro, essa história foi a dona Ivonete, que mora lá no Morrote, e contou, essa história aqui foi o seu Hermínio, né, então eles, eu já conheço, eu já fui tal bairro, e eles interagiram com algumas histórias, porque eram histórias curtas, mas de vida, né, eu contei isso, pessoal, são histórias que pessoas viveram, aconteceu de fato na vida deles. E depois, as demais histórias, eles ilustraram, né? E aí, cada desenho, assim, foi muito legal. E no dia da exposição, inclusive, até duas das crianças que participaram do projeto veio aqui com a família, aí na exposição, né? E a gente, até eu tenho um vídeo da menina explicando o que o desenho dela representava, né? Ela contando com as palavras dela, a história que ela leu, porque os mais velhos liam, e quem não sabia ler, a professora lia, né? Porque na Convento as crianças são de várias idades, né? Que elas fazem contraturno. Então, mas foi muito legal, assim, foi muito emocionante, elas gostaram bastante, assim. Nossa, a coordenadora mesmo lá da Convento, a Fernanda, diz que as crianças vibraram, assim, de ver os desenhos delas, porque depois, essa exposição, nós levamos para a Convento, que a Convento teve, semana passada ou retrasada, eles tiveram a Semana Literária. Isso. E daí aí a gente levou a exposição, então, nossa, ela disse que eles ficaram super orgulhosos, esse aqui é o meu desenho, foi eu que fiz, essa aqui é a história, né, da dona Ivanir, que ela estava em cima do carrinho de boi, então, foi muito legal, assim. Que bacana. Ô, Júlia, a gente está quase encerrando, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho do teu programa, Era Uma Vez, aqui na Unisul TV. Há quanto tempo você está com o programa e como tem sido para você trabalhar com histórias? Porque tu trabalha já há muito tempo contando história, né? Sim, o programa Era Uma Vez, ele tem quase a mesma caminhada que a Unisul TV, né? Então, a Unisul TV iniciou
o programa também iniciou, e ele tem como cunho a questão da cultura, do resgate cultural, né, e literário também, porque nós contamos histórias tanto da cultura oral, como também da questão literária agora de autores mais modernos, né, que estão em voga agora. Mas, e não só eu conto histórias, mas eu tenho a preocupação também, antes era mais, agora, devido a restrições da pandemia, é menos. Mas antes participavam as crianças, então escolas iam contar histórias, dança, teatro, tudo que tinha a ver com a questão da cultura e a literatura, eu levava para o programa. Agora, ainda alguns contadores já vão também, né, participam, mas, assim, essa questão da história, para mim, é muito importante, porque as histórias, elas têm esse poder mágico, né, de envolver e encantar as pessoas. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos disso, né, desenvolver esse nosso lado emoção, nesse nosso lado coração, e as histórias, elas trazem lições de vida, mas de uma forma leve, né, sem ser aquela questão do sermão da montanha, né, olha, viu, não faça isso. Não, naturalmente a criança percebe através da história o que ela deve ou não fazer para ser mais feliz, né. Com certeza. Então, eu sou suspeita porque eu amo, né, sempre amei, eu sou professora, agora me aposentei há 31 anos, né, então as histórias sempre fizeram parte da minha caminhada. Ô, Júlia, e literatura e história, né, andam de mãos dadas, né? Contação de história e literatura tem o mesmo objetivo de encantar, de ensinar, né, de fazer a gente viajar um pouquinho, né? E a gente está precisando de tanto disso durante essa pandemia, né, Júlia? Eu sempre digo que eu trabalho com formação de professores, né? Nessa questão de contação de história, de oralidade. E eu sempre digo que o professor contador de história, ele tem que ser um leitor, porque às vezes você vai ter que ler 20, 30 histórias, né, para poder escolher uma que você realmente vai gostar de contar, né, que vai fazer parte do seu repertório. Então, não tem como ser um contador de história e não gostar de ler livros. Não dá. Não dá, realmente, não tem como. Júlia, a gente está encerrando, mas eu queria te dar os parabéns por esse lindo projeto aí de resgate aí da cultura, né, da história oral, e dizer que o programa está de portas abertas aqui sempre que tu quiseres falar então de histórias e literatura. Vou me inscrever de novo, quem sabe, quero ver se transforma a história deles em livros. Parabéns. Em um livro. Olha, e eu vou atrás desse prêmio aí também, achei muito interessante. Vai. Tá bom, obrigada, tudo de bom, tá? Sucesso. Muito obrigada. Beijo. E eu conversei hoje com a pedagoga e apresentadora do programa Era Uma Vez, da Unisul TV, Júlia Rodrigues. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube, chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!